E aí vem a história de Dreyfus, que era o capitão do exército francês, que foi acusado injustamente de traição, e foi preso e foi julgado numa ilha deserta 7 anos, sendo que ele era inocente e tinha todo um complô em cima dele só porque ele era judeu. E veio um jornalista austríaco chamado Theodor Herzl, que viu, que foi cobrir e que era judeu e que falou: existe um problema na sociedade francesa, porque mesmo os judeus tendo se emancipado e ficado menos religiosos e participado ativamente da sociedade francesa para tentar contribuir com ela, eles são considerados judeus e não franceses e são perseguidos e eventualmente maltratados e injustiçados por causa disso. Então, não há solução para o antissemitismo a não ser que os judeus possam se autodeterminar em seu Estado livre e soberano. E aí veio toda a história do surgimento do sionismo político. O sionismo político, como nome próprio para o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, ele vai vir em 1890 de forma mais organizada, mas esse sentimento de volta a Sião, ou a terra de Israel, é algo intrínseco na cultura e na tradição judaica há mais de 2000 anos, porque os judeus foram expulsos dali. Então, se você for pegar rezas ou dizeres, ou até mesmo dentro da própria do Velho Testamento, você tem Jerusalém citado mais de 600 vezes. Você tem frases em rezas e até em cantos judaicos que falam Shana Abba Yerushalayim, ano que vem em Jerusalém. Só que esse ano que vem em Jerusalém não é algo que começou há 74 anos atrás, 1948. como você falou, como foi mencionado aqui, como a pergunta foi. É algo que é falado há centenas e centenas de anos. Só que isso não era possível. Aquela região estava dominada, então, pelo Império Otomano, que não é árabe, são otomanos que vinham na Península, na Turquia. Os caras eram fortes, hein? E eles conquistaram boa parte do mundo, mas antes deles teve o Império Árabe, teve o Império Persa, teve vários impérios aí muçulmanos que dominaram a região. E com isso eles construíram também santuários religiosos em várias regiões, incluindo na região da Terra de Israel. Certo. E, posteriormente, com a chegada desse movimento político mais organizado, os judeus começaram a se organizar. Eles criaram um movimento, criaram organizações, começaram a arrecadar dinheiro e começaram a comprar terras na região da Palestina. A região da Palestina era uma região que compunha um território que a gente poderia dizer que hoje em dia seria a Jordânia toda, Israel toda, Gaza, Cisjordânia, uma parte do Líbano, uma parte da Síria. E a palavra Palestina vem de filisteus vem do grego, era um grupo de pessoas que vieram da ilha de Creta, 700 anos de Cristo, invadiram o mar Mediterrâneo, invadiram a costa mediterrânea, foram expulsos, eram grandes inimigos dos judeus na época, estou falando de 1700 anos atrás, e os romanos, para poder humilhar os judeus, quando eles destroem o segundo templo, eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu estou dizendo que é o que as pessoas acreditam que tenha acontecido, tá? Porque a historiografia, pelo menos dessa parte, é o que a humanidade conhece como mais ou menos o que aconteceu. Sim. Se você escavar lá, é mais ou menos o que tem lá. Parece que teve um templo, parece que teve não sei o quê, parece que tinha Sim, é uma história muito antiga. Então, é através da arqueologia que as pessoas mais ou menos entendem. Você teve um historiador muito famoso chamado Flávio Josefos, que é um cara que viveu há 500 anos atrás, que é um cara que escreveu mais ou menos como a história daquela época aconteceu. E a palavra, os impérios, quando destruíam outros povos, eles mudavam os nomes dos locais para poder quebrar a cultura. Era mais ou menos assim que eles faziam. Imaginem que era uma cidade que não tinha internet, não tinha Google, não tinha livro, não tinha nada. Então como é que você quebrava a cultura de um povo? Você mudava o nome. Então Jerusalém virou a Aerocapitolina, o nome Jerusalém desapareceu, e eles chamaram a região de Assíria Palestina. Por isso Palestina. A terra dos filisteus, para poder humilhar os judeus, que eram da Judéia. Então, e eu não estou agora menosprezando em nenhum momento o nacionalismo palestino, a gente vai chegar lá, mas eu estou trazendo um dado histórico em relação ao nome, à nomenclatura. Por que chama-se Palestina? E outra coisa, em árabe não existe a letra P. Então, é Palestine em árabe, não é Palestina. É Palestine, com F. Tipo o Brasil com Z dos gringos, né? Então lá é Faquistão também. Ah, ali, ó. Você tá ligado, hein? Mas no Afeganistão não se fala árabe, se fala Pashtu.
Ah, tá. Então eu errei. Puta, mas aí achei que eu tava bem. No... Mas é mais ou menos por aí. A letra A, no árabe não se tem a letra P, então é F. Tanto que em hebraico e árabe é muito parecido, são línguas irmãs. E em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra. Só tem um ponto no meio de diferente. Em hebraico. Sim. Mas é só para vocês entenderem que também é muito porque parecido. vieram da mesma gênese, né? Vieram da mesma... né? São povos semitas, né? Sim, são povos descendentes de Abraão. Então, assim, nós temos aí o surgimento desse movimento nacional, e esse movimento nacional acabou trazendo os judeus em 1800 e bolinha, assim, já tinham judeus vivendo lá nas cidades sagradas, Jerusalém, Safed, Tiberíades, Hebron, que eram cidades onde são cidades sagradas religiosamente falando. Jerusalém, não precisa explicar. Hebron estão enterrados os patriarcas e as matriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Miriam, Sara e Leia estão enterradas em Hebron, que é a cidade da terra, Jerusalém, cidade do fogo. Safed é a cidade mística da Cabala, do misticismo, do judaísmo místico, que está a 900 metros de altura. Então, uma cidade do misticismo judaico seria a cidade do Ar. E Tiberíades, que é onde está à beira do mar da Galileia, não é mar, é um grande lago, né? Que é a cidade da água. São os 4 elementos. Então você tinha os judeus vivendo lá. Rishon LeZion, que é uma cidade de 20 km do sul de Tel Aviv, é de 1876. Antecede 20 anos a criação do movimento sionista na Europa por Theodor Herzl. Só que esse movimento, quando surge, ele traz milhares de judeus para lá, Sim. que vão começar a construir vilarejos, kibbutz, as comunidades mais socialistas, etc. e tal. Tel Aviv é de 1912, você tem cidades de 1900, você tem kibbutzim de 1910, 1905, ou seja, a gente não está falando de 1948. Começou a ter uma onda de pessoas chegando lá durante o Império Otomano.